Mais uma vez juntos aqui na Novo Tempo, hoje quarta-feira, é muito bom ter você junto com a gente. Estamos apresentando aqui no programa Escola Bíblica uma temporada muito especial, Descobertas Bíblicas, e a cada semana temas diferentes apresentados para você. Não perca a oportunidade de escolher o melhor, estudar a Palavra de Deus. E essa semana estamos falando sobre aquele que é o representante de Cristo aqui na Terra, o Espírito Santo. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre os dons espirituais e sobre um assunto que muitas pessoas querem se envolver com esse tema, que é a questão também do dom de línguas. Isso é o que nós vamos apresentar para você a partir de agora, ao vivo, aguardando a sua participação aqui na Novo Tempo, em mais um programa Escola Bíblica. É bem rapidinho, um rápido intervalo e na sequência eu estou ao vivo com você. E você é muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Escola Bíblica. Nós já demos uma introdução aqui antes desse rápido intervalo, falando para você sobre a temática dessa semana. É uma temática muito especial e tem uma importância significativa para o verdadeiro cristão. O tema da semana é esse daqui, o representante de Cristo no mundo. É o Espírito Santo, que é quem nos consola, é quem nos conforta, é quem nos guia e dirige também. Olha, hoje eu estou muito feliz porque hoje nós completamos, assim como vários programas novos aqui da Novo Tempo, estamos completando um ano nessa nova roupagem, nessa nova temporada, um ano. O programa Escola Bíblica, obviamente tem mais de um ano, mas eu junto com você estou comemorando junto com você esse um ano juntos aqui no programa Escola Bíblica. É claro que nós demos uma pausa, né? Apresentamos num período aqui o Esperança em Tempo de Crise, mas voltamos agora algumas semanas comemorando um ano junto. Foram mais de 200 programas juntos aqui, vários temas, a temporada que nós apresentamos aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança, Espiritismo à luz da Bíblia e agora Descobertas Bíblicas junto com você. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, assistindo pela primeira vez, ok? Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Siga a gente, acompanhe e, acima de tudo, receba aí também na sua casa um material ou no seu tablet, no seu celular, o nosso guia de estudos, tá? Eu não posso começar o tema de hoje sem falar sobre isso. Entre no site biblia.com.br e você vai encontrar lá o material Descobertas Bíblicas. É só você baixar esse material, acompanhar essa série que nós estamos apresentando junto com você também. Nesse um ano, muitas pessoas fizeram contato com a gente. Eu quero mencionar pelo menos 4 pessoas que escreveram para a gente mais no finalzinho do dia aqui, de como o programa, de certa maneira, ajudou a pessoa a conviver mais com Deus, estudar mais a Bíblia, impactou a vida da pessoa. E eu quero mencionar pelo menos 4 pessoas aqui nesse um ano de encontro juntos aí de segunda a quinta-feira. Olha, a Sirlene Menegardi, ela escreveu para a gente o seguinte: pastor, é uma maravilha esse estudo. Minha vida está sendo transformada. Ela está falando sobre esse estudo e especificamente sobre o estudo dessa semana também. O Shaw Anderson Saldanha dizendo o seguinte: amo o programa, depois que comecei a assistir, senti mais próxima de Deus. Estou aprendendo, sou muito grata a Deus. E dizendo assim que nós da Novo Tempo passamos a verdade sobre o nosso Criador. Louvado seja Deus também. Um abraço muito especial. A Márcia Tápias, ela diz o seguinte: desde que comecei a assistir os seus programas, o programa a Escola Bíblica aqui, né, os vários programas semanais, a vida dela se transformou e ela tem vontade de estudar o tempo todo a Bíblia. É a Márcia Tápias. Eu vou mencionar mais um último aqui e nós já vamos orar para entrarmos no tema de hoje, que é muito especial. E aqui quem escreveu para a gente também foi a Otacília Cristina, dizendo assim: muitas coisas mudaram na minha vida, muito tenho aprendido. Deus continue abençoando a Novo Tempo
e todos vocês também. Muito obrigado a você que tem acompanhado a Escola Bíblica e esse é o momento da gente estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu gostaria que você escrevesse mais, pode escrever no nosso Facebook que está transmitindo ao vivo, ou no nosso Instagram também, siga o nosso Instagram e coloque o impacto que a Novo Tempo, em especial o programa Escola Bíblica, está tendo na sua vida também. Bondoso Deus, nós começamos mais uma escola, mais um estudo, mais uma aula, e que ela não seja apenas uma teoria na nossa vida, mas nos ajude a praticarmos os teus ensinos, vivermos diariamente e expressarmos isso com amor para as pessoas ao nosso redor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar falando sobre esse tema de hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os dons espirituais e o dom de línguas também. Na conversão, nós falamos ontem que na conversão, quando o ser humano se entrega a Deus, Deus distribui os dons através do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele distribui os dons espirituais para a edificação da igreja e também para a pregação do Evangelho. Então, o objetivo dos dons não são talentos naturais, né? Dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja e para a pregação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, começa trazendo uma lição para nós sobre esse tema de hoje. Diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós começamos ontem, e eu incentivo você a se aprofundar mais sobre isso, dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo distribui os dons, ele é baseado num conhecimento supremo e ele distribui de acordo também com as características de cada pessoa para que essa pessoa testemunhe. Olha que interessante, o Espírito Santo conhece a sua realidade, conhece a sua vida, conhece a minha vida e ele faz o quê? Ele distribui os dons conforme a nossa realidade. Ele sabe aqueles que vão, através, quem sabe, do temperamento, da forma de ser, servir para determinadas funções, determinados cargos, determinadas características. Deus conhece cada um de nós. E a gente começa com a pergunta número 5 do Guia de Estudos, que é a seguinte, a pergunta 5. Quais são os dons que o Espírito Santo concede? Você sabe quais são os seus dons? Você é uma pessoa que usa os dons que Deus te deu? Ontem eu falei uma coisa muito importante e eu quero que fique bem claro para você. Todas as pessoas que um dia nasceram em Cristo Jesus têm pelo menos um dom. E eu desafio você, sabe fazer o que também? Escrever para a gente agora qual é o seu dom. Você sabe qual que é o seu dom? Escreve para a gente, daqui a pouquinho a gente pode falar aqui. Mas Efésios 4, 11 e 12 fala sobre alguns dons. Efésios 4, 11 e 12. E além de Efésios, Romanos, capítulo 12, também fala sobre alguns dons bíblicos. E a gente vai ler pelo menos esse verso aqui. Romanos diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Continua o verso. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E a gente vê aqui então os diferentes dons que Deus distribui. Esses são apenas alguns exemplos, alguns dons, e é claro que o Espírito Santo ele não se restringe a esses dons. A gente percebe, e é interessante a gente ler esse verso aqui, que os dons que o Espírito Santo dá, eles são dons que muitas vezes são dons que não aparecem. O dom do conselho, o dom da compreensão, o dom de você olhar para uma pessoa e perceber que ela não está bem naquele dia. Olha que dom esse, maravilhoso.
E nesse texto diz o seguinte, que nós somos um corpo e pertencemos individualmente uns aos outros. Então nós somos um corpo juntos. A igreja é um corpo e cada pessoa é um membro, por isso que se chama os membros da igreja, né? Independente da sua denominação, porque nós somos um membro, né? É comparado aos membros do corpo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Uns são a mão, uns estão ali para segurar, outros estão ali para caminhar, ajudar o corpo a caminhar. Cada um tem uma função. E os dons do Espírito são dados dentro de contextos específicos, de acordo com a necessidade específica de cada lugar, de cada época também. Então, assim, Deus usou alguns dons no passado que muitas vezes não são usados hoje. E existem dons hoje que muitas vezes na época de Cristo não havia a estrutura tecnológica de hoje e Deus hoje estabelece pessoas para determinados dons em 2020. E antes da gente falar um pouquinho sobre um dom específico aqui, que é o dom do Espírito Santo, já que a gente está falando da atuação do Espírito Santo essa semana, uma coisa que é muito interessante, a Bíblia fala sobre os dons, só que ela fala também sobre os ministérios. O que são os ministérios? Existem várias formas de ministérios. O Espírito Santo distribui. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para você. Você está vendo uma imagem aqui de uma professora na sala de aula, de uma mulher ensinando uma senhora no meio, né? E também um professor ensinando um adolescente, um jovem. Ambos têm o dom do ensino. E você sabe que existem algumas pessoas que têm a facilidade para ensinar, é um exemplo, é um dom. Só que, no entanto, existe, além do dom do ensino, existe o ministério. E a Bíblia fala sobre os ministérios também. Então, existem pessoas que têm o dom de ensinar, mas existem pessoas que têm o dom de ensinar crianças, existem pessoas que têm o dom de ensinar também, mas têm o dom de ensinar adultos. Tem pessoas que têm o dom de ensinar jovens. Nem sempre a pessoa que tem facilidade para falar para um jovem tem a facilidade para ensinar uma criança. Pode ser que sim. Mas olha como é que Deus olha cada pessoa individualmente. A gente não pode colocar dentro de um quadrado, dentro de um pacote e dizer assim, todas as pessoas têm que ter os mesmos dons. Por exemplo, o livro de Atos fala de mais de 20 pessoas que receberam o Espírito Santo. Olha, livro de Atos, se a gente abrir agora, mais de 20 pessoas que receberam o Espírito Santo. Só que não existe uma regularidade. O que eu quero dizer com isso? Cada pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela reagiu de uma maneira diferente. Então, o Espírito Santo, quando ele age na vida da pessoa, ele age de acordo com as características pessoais. Uma pessoa do livro de Atos, que recebeu o Espírito, ficou corajosa, outro ficou alegre, outro ficou capaz de realizar uma obra. A gente vê então o Espírito Santo agindo na vida das pessoas e cada uma delas recebe um dom diferente e age de uma maneira diferente. Não existe um padrão, não existe um padrão. A atuação do Espírito Santo é ampla e a obra do Espírito Santo também é ampla. Então chega uma pergunta para a gente aqui. Se o Espírito Santo não tem um padrão, a pergunta é, nós podemos colocar um dom padrão para dizer que nós temos o Espírito Santo? Existe um dom, existe um talento espiritual, né? Podemos chamar assim, que todas as pessoas que têm o Espírito Santo têm. Por exemplo, o dom de línguas. Muitas pessoas falam assim, se você tem o Espírito Santo, você tem que ter o dom de línguas. A gente vai para o intervalo e depois do intervalo, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Se é fato que aquele que tem o Espírito Santo tem que necessariamente ter o dom de línguas. A gente volta já. De volta no Escola Bíblica, falando essa semana sobre o Espírito Santo. E hoje, especificamente, sobre os dons do Espírito. O Espírito Santo, o próprio Deus, é quem distribui os dons.
Nós não podemos usar o Espírito Santo. É Ele quem nos usa, é Ele quem nos conduz, é Ele quem escolhe cada pessoa para distribuir os seus dons, né? E não existe nenhum dom melhor do que o outro. A Bíblia, na verdade, diz assim que nós devemos procurar os melhores dons. Como é que é isso, né? Não existe um dom melhor que o outro, mas nós devemos procurar os melhores dons. O que seria isso? Na verdade, nós temos que buscar os melhores dons. O que seria? Seria nós clamarmos a Deus para que os dons que Ele precisa naquele momento, que Ele nos dê. Se você sabe que tem alguém precisando, ou uma comunidade precisando de conselhos, peça para Deus o dom de aconselhar as pessoas. Eu estava vendo aqui nas redes sociais, muita gente, não dá para a gente ler aqui, mas muita gente está falando o seguinte, que tem o dom de ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. Mas nós vamos falar sobre o dom de línguas agora. Antes, eu só quero fazer uma menção que eu não posso deixar passar aqui, a produção enviou para mim. E ela diz o seguinte, a Lilian Mendes, está assistindo a gente, né, Lilian? E tantas outras pessoas. Ela dizendo o seguinte, pastor, o programa Escola Bíblica está mudando a minha vida, nesse 1 ano do Escola Bíblica hoje, né? A palavra de Deus, eu estava afastada da igreja, dos caminhos de Deus. Hoje eu não consigo mais ficar sem estudar. Fico ansiosa para chegar a hora do programa. A TV Novo Tempo está mudando tudo em mim e me fazendo voltar ao primeiro amor. Louvado seja Deus por sua vida. Viu, Lilian? Que Deus continue conduzindo você e pode ter certeza, Deus vai te dar um dom muito especial e você vai ser usada por Ele conforme o seu desejo e o desejo dEle também. Dom de línguas, todos têm que ter? Nós percebemos aqui que Deus é quem escolhe. Marcos 16, 17 diz assim, e esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Ou seja, o dom de línguas é um dom bíblico. Agora, sobre o dom de línguas, muitos dizem que o cristão tem que manifestar o dom de línguas para demonstrar que tem o Espírito Santo. Não é verdade, porque nós não podemos e nem devemos ditar para o Espírito Santo que dom nós queremos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. Se você abrir mais uma vez, eu falei aqui que no livro de Atos, 20 pessoas, nós vamos ler os textos agora, mas 20 pessoas receberam dons do Espírito. E só 3 pessoas falaram em línguas, Atos 3, Atos 10 e Atos 19. Então, o fato dessas pessoas receberem um dom, ou receberem o Espírito Santo, não fez com que elas falassem em línguas. 1 Coríntios 12, verso 10, diz assim, há outra operação de maravilhas, há outro profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outro a variedade de línguas, há outro a interpretação das línguas. Então, uma coisa que é muito importante, nós vemos em 1 Coríntios aqui, que para uns Deus deu o dom de profecia, para outros o dom de línguas e para outros o dom de interpretar a língua. O dom de línguas se manifestou quando? Na Bíblia. Ele se manifestou no Pentecostes. Eu não vou me aprofundar nesse tema, esse tema é bem extenso, mas muita gente tem questionado e perguntado, já que a gente está falando sobre o Espírito Santo, acerca dos dons. Atos, capítulo 2, eu quero ler para você, falando sobre o Pentecostes, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém, aí é importante, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha, judeus vindo de várias nações chamadas diáspora, né, judeus que estavam espalhados em outros países, eles foram cultuar a Deus em Jerusalém. E esses judeus que vieram de vários países, cada um deles tinha uma língua diferente, tinha um dialeto, um idioma diferente. E eles se reuniram em Jerusalém para louvar a Deus. Chegaram lá, qual que era a língua? Aramaico, hebraico, e eles não entendiam. Mas eles eram judeus
e foram lá louvar a Deus. O que Deus fez? Deus fez com que cada um entendesse na sua própria o quê? Língua. Esse foi o dom de línguas. Um outro exemplo, a gente vê em Atos 19, verso 6, né? Diz assim que quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Nós mencionamos aqui que os judeus vieram da diáspora de outros países, mencionamos que Paulo também, ele impôs as mãos sobre as pessoas e começaram a falar sobre línguas, e existe um texto aqui, que é Atos 10, verso 46, que diz o seguinte, vamos ver se a gente tem na tela, Atos 10, verso 46, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Em algumas versões, esse falar em línguas diz assim, falar em línguas estranhas. Ah, pastor, aí sim. Mas e esse negócio de falar línguas estranhas? Por que línguas estranhas? Vamos pensar, esse termo línguas estranhas não significa línguas esquisitas, né? Estranhas, desconhecidas, porque são do além ou sobrenaturais. Não, são línguas, na verdade, desconhecidas do povo. Então, o que aconteceu ali no Pentecostes é que as pessoas começaram a entender na sua própria língua, línguas que para elas eram estranhas. Não havia facilidade de ouvir, não havia um tradutor, né? Não havia um dublador, não havia um intérprete. Naquela época não existia escola de idiomas, não existia isso. E Deus teve que usar o dom de línguas para Ele comunicar o Evangelho, para Ele usar pessoas, para Ele edificar a igreja dEle. Então, nós não vamos nos aprofundar, eu falei aqui, existem tantos outros versos, existem questionamentos também, mas uma coisa que tem que ser clara para nós é acerca dos dons, que Deus distribui os dons conforme o querer dEle. E não existe nenhum dom específico que determine se a pessoa de fato ela foi convertida ou não. E o dom de línguas não é um dom que é dado a todos. E esse dom, ele tem que ser acompanhado do dom de interpretação também. Ou de interpretar, como é feito hoje. Eu particularmente já vi várias vezes, né? E você já deve ter visto aí, você quem sabe que é católico, evangélico ou de outra religião, quando às vezes um pastor está pregando em algum lugar e vai o intérprete. Então hoje não existe a necessidade de se ter o dom de línguas, porque existe alguém que pode interpretar a língua, dublar, traduzir, seja o que for. Pense numa coisa, Deus em cada momento Ele usa um dom e Deus quer usar o seu dom também. Deus quer usar você, da sua maneira, do seu jeito, da sua forma de ser, e Deus, Ele pode distribuir dons a todas as pessoas, independente de quem seja, Deus pode usar você. Seja, e vamos pensar de forma prática, seja limpando um banco de uma igreja, de um salão de reunião, seja ajudando um vizinho, seja cantando, seja sabendo ouvir pessoas, tendo empatia com as pessoas. E o Espírito Santo, ele tem, na verdade, eu disse que o Espírito Santo não tem nenhum dom que todas as pessoas devem ter, né? Ele não distribui, mas existe um dom que você tem que ter, e esse todas as pessoas convertidas têm que ter. E esse dom é o dom do amor. Não adianta você, a Bíblia diz, falar a língua dos anjos, dos homens, né? Não adianta se a gente tivesse oportunidade de conhecer a língua dos anjos, dos homens, do mundo todo, se nós não fizermos com amor para as pessoas, pode ser o dom mais prestigiado pelas pessoas que ele não vale nada. Por amor, o dom serve para edificar a igreja de Deus e para salvar pessoas. Amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre o Pentecostes hoje, né? O Espírito Santo agindo na nossa vida em 2020. O Espírito Santo em nossa vida. Esse é o tema de amanhã. E é importante a gente entender que
o Espírito Santo, que é o próprio Deus que estudamos ao longo da semana, Ele quer agir em nós também. Vamos orar nesse momento e espero que o tema de hoje tenha falado mais uma vez ao seu coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está ao nosso lado, através do Teu Santo Espírito, nos guiando, nos conduzindo e nos consolando também. Muito obrigado porque a todos nós que um dia entregamos o coração a Ti, o Senhor deu dons. Nos ajude a usarmos esses dons, a reconhecermos de alguma maneira esses dons e a dedicarmos a Ti em primeiro lugar e às pessoas também. Nós nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, nos abençoe e nos traga amanhã de volta para esse encontro. Na Tua presença, em nome de Jesus oramos. Amém.